Livro do Apocalipse, capítulo 21. Agora não precisa os irmãos ficarem em pé, não, porque nós vamos ler de acordo. Vai ser uma mensagem textual, nós vamos estar lendo, pegando em cima do texto e vamos ler ele várias vezes, então pode ser sentado mesmo. Aleluia, Jesus, nós vamos fazer. Irmãos, enquanto. Pode abrir e deixar a sua Bíblia aberta aí. Enquanto eu estava assim meditando durante o período que eu estava trabalhando, pedindo ali a Deus que o Senhor falasse comigo, eu estava lembrando acerca, o Senhor me trouxe à memória a morte do Senhor Jesus. Aquilo que o Senhor Jesus teve que sofrer na cruz do Calvário para que nós pudéssemos assim ter o direito da salvação. Eu estava pensando assim, naqueles chicotes que foram nas costas do Senhor Jesus, como foi doloroso aquele processo que Cristo passou, não é verdade? Estava lembrando daquelas coroas de espinho, daquela coroa de espinho, né, que colocaram na testa do Senhor Jesus, na cabeça de Jesus, aqueles pregos ali que perfuraram as mãos e pés do Senhor Jesus. E foi doloroso, é doloroso quando nós lemos assim, quando nós meditamos na passagem que fala sobre o sofrimento que Jesus passou. Quando nós assim meditamos com a ajuda do Espírito Santo e entendemos ali aquela imagem, aquela cena, aquele momento, aquilo nos traz uma dor no coração. Eu sinto assim, às vezes, vontade de chorar quando eu leio aquele texto e lembro do que o Senhor passou. Mas eu quero te dizer uma coisa, ele passou e ele venceu, aleluia, Jesus. E ele conquistou na cruz do Calvário promessas futuras que irão se cumprir na vida de cada um de nós, na vida da sua igreja. Jesus Cristo conquistou grandes promessas, aleluia, Jesus, que está aqui descrito neste capítulo que nós iremos aqui estar lendo, aleluia, conquistou na cruz do Calvário para mim e para você, para a sua igreja. Não foi a preço de ouro e prata, como diz o apóstolo Pedro, foi a preço de sangue, aleluia, que a nossa salvação e as nossas promessas e aquilo que o Senhor preparou lá no futuro foi conquistado a preço de sangue. Por isso nós hoje vamos falar, igreja, acerca das promessas futuras do crente. Nós costumamos aí na nossa vida ouvir muita pregação acerca das promessas terrenas, né? Nós ouvimos muito acerca do que Deus pode fazer com o homem aqui na terra. A forma como Deus abre porta de emprego, a forma como Deus liberta uma família, a forma como Deus cura alguém. Nós ouvimos muitas mensagens acerca das promessas que tem na Bíblia. Como o crente viver aqui debaixo do milagre do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa, existem as promessas futuras do Senhor. Existem as promessas futuras do crente, que o Senhor fez ao crente. E que no livro do Apocalipse aqui, não tem como, é claro, enumerar todas elas ou colocar em ordem aqui. Mas eu quero falar de algumas promessas. Enquanto eu estava ali trabalhando, o Senhor estava trazendo no meu coração acerca dessas promessas futuras, sabe? Que nós temos assim, que estar pensando nos céus, igreja. Aleluia, nós temos que tirar momentos para pensar no céu, para pensar no eterno, sabe? Naquilo que foi conquistado na cruz do Calvário, o eterno, porque isso aqui é passageiro. E existe algo glorioso, aleluia, em que o apóstolo Paulo disse que o que Deus preparou para nós é aquilo que os olhos nunca viu, né? O ouvido nunca ouviu, o desejo não chegou ao coração. É o que o Senhor preparou para nós. Apocalipse 21 nos diz assim, olha que texto. Isso aqui é João vendo, né? Tendo uma visão gloriosa. Ele diz assim: vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céus e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que desceu do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão seu povo. Eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E eles enxugarão dos olhos toda a lágrima. E a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
que aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele me será filho. Quanto, pois, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será um lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amados, que visão gloriosa João teve aqui do futuro. Aqui o Apocalipse é um livro de revelação, né? Ele revela para nós o que Deus preparou para o futuro da igreja. Aleluia, Jesus. E aqui logo no primeiro versículo nós temos aqui uma promessa de Deus, em que João vê aqui novos céus e nova terra. A primeira promessa que eu quero tratar com vocês aqui é a criação, ou que Deus vai criar novamente, né? Um novo céu e uma nova terra. Por quê? Porque esse céu e essa terra, segundo lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 e 13, esses céus e essa terra, aleluia, Jesus, ele vai passar. Nós vivemos uma terra, né, cheia de poluição, cheia de contaminação. Essa terra que nós vivemos, ela está contaminada e ela sofre e geme por causa do pecado do homem. Ela está contaminada. Mas a Bíblia declara aqui, nós acabamos de ler, em que o Senhor vai fazer para a sua igreja, para o seu povo, tanto do Velho Testamento quanto do Novo, quanto toda a sua igreja, todo o seu povo, aleluia, Jesus, Deus vai fazer, criar um novo céu, uma nova terra. Esse aqui, essa que existe, essa vai passar, aleluia, com o seu sofrimento, com as suas dores, com as suas dificuldades, seus terremotos, né? Destruição, essa aqui, ela vai passar, e Deus vai formar novamente um novo céu, Deus vai formar novamente uma nova terra, um lugar novo, aleluia, para colocar o seu povo. Glória a Deus. Essa aqui é uma promessa futura, aleluia, Jesus, que a palavra de Deus promete à sua igreja. Glória a Deus. Deus irá criar um novo céu e uma nova terra. E aqui há uma outra promessa interessante, aleluia, pois no primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe mais, e vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. O apóstolo João, amados, ele vê aqui que o Senhor, ele tem uma cidade, aleluia, Jesus, chamada Nova Jerusalém, uma cidade santa, em que essa cidade vai descer dos céus e vai habitar, aleluia, nessa terra. E ali, igreja, nós vamos estar morando nessa cidade que Jesus disse: olha, eu vou ali preparar lugar, e isso está sendo preparado, aleluia, Jesus, para mim e para você, e nós vamos estar nesta cidade maravilhosa. E o interessante, aleluia, quando nós lemos o texto aqui, é que algo maravilhoso, algumas coisas maravilhosas irá acontecer conosco ali. Vamos ler o texto, continuar lendo o texto, aleluia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vindo do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles. Quantos aqui desejam ver a Deus? Quantos desejam ver a Deus? Porque nós não podemos ver, nós podemos sentir Deus. Eu posso sentir Deus aqui nesta noite. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Enquanto as irmãs louvavam aqui, eu sentia Deus. Quantos já sentiu Deus aqui em oração? Acho que todos nós aqui já sentimos Deus em oração. Agora você imagina, você estar com Deus, Deus está com você na mesma cidade, no mesmo lugar. Moisés um dia pediu a oportunidade de ver a Deus. Sabe, quando nós olhamos ali a
passagem de Moisés ali ter tido a oportunidade de ver o Senhor, aleluia, do Senhor mostrar para Moisés a sua glória. Moisés ali com aquele desejo maravilhoso de ver a Deus. Pensa aí em que Deus passa perto de Moisés, e a Bíblia diz que o rosto de Moisés ali fica todo cheio da glória de Deus, e ele tem assim que colocar um pano, cobrir o seu rosto para que as pessoas pudessem olhar para ele, né? Porque o rosto de Moisés brilhava por causa da presença de Deus. Então imagine como é glorioso ver a Deus. Agora imagine que aqui há uma promessa, igreja, que Deus irá habitar nesta cidade conosco. Deus irá habitar conosco nessa cidade, aleluia. E isso aqui é uma promessa gloriosa que é feita ao crente. Então eu quero te dizer uma coisa: vale a pena passar pelas tribulações, as dificuldades dessa vida, vale a pena enfrentar as lutas que nós enfrentamos aqui, vale a pena deixar as coisas desse mundo, as coisas que muitas vezes a igreja agrada sim, muitas vezes não agrada sim, com certeza, a nossa carne. Pensa aí, as pessoas que gostavam de festa antes, gostavam de festa de São João, e vê essa festa que houve aí, e não pode estar lá. Com certeza a carne, sabe, às vezes bate aquele desejo, porque a carne é só um arrebatamento da igreja, quando o nosso corpo for transformado, que ela não vai desejar mais pecar, não é verdade? Mas enquanto estiver aqui, antes da transformação, quando nós estivermos, nós estaremos neste corpo, nós estaremos vivendo uma luta, não é verdade? Então imagine aí, mas eu quero dizer uma coisa: vale a pena resistir o pecado, sabe por quê? Porque nós vamos morar em uma cidade que está sendo preparada por Deus, a cidade santa, em uma nova terra que o Senhor aqui diz que irá preparar para nós, que irá criar para nós uma nova terra, e ali o Senhor estará ali naquela cidade. Que coisa gloriosa, não é verdade? Eu não sei, com certeza os irmãos se alegram, porque eu sinto radiante com esta promessa da parte do Senhor. Deus habitará com eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e Deus enxugará do rosto todas as lágrimas. Sabe uma coisa interessante que acontecerá naquela cidade ali? Naquela cidade ali não haverá mais morte. Se você ler todo o texto aqui, você vai ver que é algumas promessas. Uma das promessas é que naquela cidade, naquele lugar, para onde nós estamos indo, não haverá mais morte. Pensa numa coisa terrível, é a morte, né? Eu me lembro que em 2016, eu tenho 37 anos, e eu nunca tinha visto morrer ninguém da minha família. Nunca tinha passado por essa experiência. 30 anos de vida, com a Senilda, e eu nunca tinha vivido essa experiência. De outras pessoas, então não tinha assim mesmo, sabe, aquele choque da experiência de ver alguém da sua família morrer. E eu estava ali, morando em Tapetinho, em 2016, trabalhando normalmente, de repente eu recebi um telefonema que o meu avô, que me criou, e morreu. Gente, eu vou falar para vocês que eu não sabia como reagir diante daquela situação. Fiquei em choque, paralisado, sabe, com aquela situação. A morte é um negócio terrível, né? A morte interrompe os sonhos, os projetos. A morte, ela causa sofrimento naquela pessoa que fica aqui. A morte é um negócio complicado por causa do pecado, né? A Bíblia diz como por um homem tem o pecado no mundo, e com o pecado a morte. Aleluia, Jesus. A morte passou a todos os homens por causa do pecado. Mas deixa eu falar uma coisa: ali não haverá mais morte. Isso aqui é uma promessa gloriosa do Senhor. Ali nós não precisamos ter medo mais da morte, sabe? Porque a morte foi vencida por Jesus na cruz do Calvário. A morte foi vencida por Jesus na cruz do Calvário. E nós, quando chegarmos naquele lugar especial, nós não precisamos mais temer a morte. Outra coisa interessante, igreja, que ali não haverá mais dor. Você vê o texto aqui, essa promessa aqui: ali não haverá mais dor naquele lugar. Sabe, que coisa terrível é a dor. Enquanto eu meditava nesse texto, eu pensava em uma irmã que mora na cidade de Guaraci, uma amiga minha, chamada Mara. Ela tem reumatismo
dos ossos. E eu vi a situação daquela mulher, muitas vezes orei por ela, e vocês sabem que curar depende da fé da pessoa e da vontade de Deus, na verdade, mas a gente orou muito pelaquela mulher. E pensa aí que aquela mulher, ela incha todos as juntas, o corpo, as juntas, os ossos dela dói de forma que ela chega a gritar de dor. Ela tem que ir para Salvador de 3 em 3 dias tomar uma injeção que custa 10 mil reais. Aí tem que sempre, o governo dar essa injeção, mas se ela fosse pagar essa injeção seria 10 mil reais. E aquela mulher sofre dores terríveis. Eu tive uma experiência, eu vivi uma experiência em Paracy também. Eu tomei conta de uma igreja lá por uns 8 anos mais ou menos. E tinha um homem que ele participava. Ele era ativo no centro de macumba. Lá em Paracy tem muito isso, centro de macumba, que você pensa até que é igreja. Um negócio assim, bem bonito, bem organizado, sabe? Um negócio assim que as pessoas não pensam até que é uma igreja. Bem, só quando é a noite que vai acontecer ali o movimento que você percebe. Logo quando eu cheguei assim, com minha experiência, assim, que a gente não costuma ver muito, é que eu entendi que aquilo ali era centro de macumba. E aí, irmãos, tinha um homem que era lá de dentro daquele centro. E eu sempre vi ele ali, ele nunca me deu a oportunidade de evangelizar, ele morava numa avenida onde eu passava para ir para a igreja. E passei ali muito tempo, já no meu finalzinho para vir embora, a mulher dele chega na minha casa, no mototáxi, e me chama. Até eu fiquei assim, conversador. O nome dele era Darcy. Darcy está te chamando na casa dele. E assim, nossa, 8 anos, o homem nunca me falou nem oi, não gostava muito de crente, não falou nem oi. Aí quando eu fui na casa dele, ele estava com câncer, estava com dores terríveis. Aí ele falou para mim o seguinte, tem 8 anos que eu vejo você passar para lá e para cá, indo para a igreja, não gosto de crente. Só que eu fui presbítero da igreja batista, muito tempo, e tive um problema com alguém, e acabei matando essa pessoa, e saí da igreja e fui por centro de macumba. Eu passei muitos anos da minha vida, abandonei a igreja, mas eu conheço a palavra de Deus. E vi você, e descobri que estou com câncer, e estou em fase terminal. E eu quero voltar para a igreja e queria, nessa fase terminal, você me acompanha. Gente, pense numa experiência de ver alguém sofrendo de dor, de gritar. Gente, é terrível. Eu fazia cultos ali que às vezes dá vontade de chorar. Chegava dentro do quarto e aquele homem gemendo. Mas você sabe, quando eu leio esse texto aqui, eu me alegro porque eu sei que ele está em Cristo Jesus agora. E ali ele não consegue mais sentir. Não haverá, não tem dor ali. Sabe, gente? A dor acabou. Não tem dor mais na Nova Jerusalém, sabe? Aquele homem não sente mais a dor daquela enfermidade. Porque ele foi com Cristo Jesus. Então isso aqui é uma promessa. Por causa do pecado o homem sofre. E aqui eu estou falando de dor física. Imagine pessoas que sofrem dor emocional, Dor emocional, dor na alma, depressão que causa dor da solidão. Mas lá na Nova Jerusalém não tem mais dor. Então isso aqui é promessa do Senhor para a igreja. Isso aqui é a promessa gloriosa que nós devemos a cada dia nos alegrar, sabe? Nós devemos a cada dia buscar o Senhor e agradecer, não só por isso, não só buscar Deus por causa dessas promessas, mas as promessas futuras, igreja, é algo maravilhoso. Uma das coisas que eu mais gosto na Bíblia é uma matéria chamada escatologia, que fala das últimas coisas, que fala de tudo que o Senhor tem preparado, porque Deus já tem uma agenda determinada para executar, aleluia, no futuro. E essa agenda é gloriosa, igreja. E as promessas futuras, elas são gloriosas. Ali, igreja, não haverá mais lágrimas. Quantas pessoas choram nessa terra? A dor de mãe que chora, a dor de um filho que está nas drogas, que está vivendo aí situações difíceis, Quantas pessoas que choram por não poder alimentar o seu filho, por falta de emprego, mas ali não haverá mais isso. Então isso é maravilhoso. Quando nós paramos para pensar nas promessas do Senhor, glória a Deus, nós nos alegramos, Porque o que o Senhor preparou para nós, é como eu falei no início, é como o apóstolo Paulo disse, é aquilo que os olhos nunca viram, o ouvido nunca ouviu, o desejo nunca chegou ao nosso coração. É o que o Senhor tem preparado
para a sua igreja. E nós temos a igreja que lutar para conquistarmos isso aqui. Sabe por quê? Porque isso aqui é eterno. Essas promessas aqui, quando elas acontecerem em nossa vida, serão eternas. Nós viveremos elas eternamente. Aleluia, Jesus. Outra promessa gloriosa que nós encontramos aqui é: e disse-me ainda, versículo 6, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Olha que coisa maravilhosa esse texto. Há uma promessa, igreja, isso aqui é uma promessa em que nós vamos beber da fonte da água da vida. Eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias aí, as suas Bíblias, por gentileza, no livro de João, capítulo 4, porque Jesus também fala dessa água. No capítulo 4, versículo 13 e 14, o Senhor Jesus, ele fala dessa água da vida, que nós vamos beber, e vamos beber dela de graça. Aleluia, Jesus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13 e 14, nos diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhes dou, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhes der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Nós beberemos, igreja, dessa água que é Jesus Cristo de Nazaré, essa água espiritual, essa água eterna, que é a vida eterna, igreja. Teremos a vida eterna. Isso é uma promessa, e essa promessa foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário, foi conquistada pelo nosso mestre na cruz do Calvário. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem outra promessa interessante aqui, que nós vamos viver, né? Que esse texto diz que nós seremos chamados, seremos feitos filhos de Deus. Você já parou para pensar nisso? Olha, eu cresci em uma casa em que as pessoas são católicas, né? Graças a Deus, hoje minha mãe serve ao Senhor, minhas duas irmãs, mas a maioria é católica. E sempre eu ouvi essa expressão, todos filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Mas na verdade não é bem assim. Não é bem assim que a Bíblia fala. A Bíblia fala que todos são criaturas de Deus. Todo homem que nasceu, mulher que nasceu na face da terra, nasceu como criatura de Deus. Foram criados por Deus. Quando ele se torna filho de Deus, quando aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aí o homem recebe esta promessa. Aleluia. O homem recebe esse título, recebe esta bênção de ser chamados de filho de Deus, de filhos de adoção. Você sabia? Filhos de adoção. Deus foi o primeiro. Você já pararam para pensar nisso? Deus foi o primeiro a adotar. Deus foi o primeiro a adotar. Através de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Nós somos filhos de adoção por meio de Cristo Jesus. Então, ao chegar na Nova Jerusalém, e hoje nós já somos, né? Porque nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, tem promessas dessas aqui que já está agindo na nossa vida, nós já estamos vivendo ela, né? Neste momento, mesmo estando aqui nessa terra. Nós somos hoje feitos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Aleluia. E assim nós temos direito de participar com Cristo Jesus de tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor tem preparado para a sua igreja, né? Isso é motivo de alegrarmos com o Senhor, isso é motivo de darmos glórias a Deus, né? De estarmos assim a cada dia buscando mais e mais o Senhor. Sabe, igreja, temos promessas futuras para participar, como por exemplo, lá em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo fala tanto da ressurreição dos mortos, como do arrebatamento da igreja, que é uma promessa gloriosa, né? Que a igreja, aqueles que morreram em Cristo, serão ressuscitados, e depois, juntos com aqueles
estão vivos serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. E depois do arrebatamento, sabe qual é a próxima promessa que vem aí? A promessa de participar de uma festa chamada Boda do Cordeiro. Nós estaremos, igreja, temos uma promessa de participar dessa maravilhosa festa que durará 7 anos. Eu estou aqui apenas ministrando a vocês promessas futuras que tem na palavra do Senhor para nós. Imagine aí aquela festa gloriosa. Eu fico pensando, irmãos, naquela festa, na boda do Cordeiro, né? Ali vai ser uma festa em que todo o povo de Deus estarão reunidos ali. E uma festa que durará 7 anos, aonde nós estaremos nos alegrando com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus estará presente naquela festa. Vocês imaginem aquela mesa. Vocês imaginem aquela mesa onde nós estaremos ali. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, que pregou o Evangelho de Cristo, que fez a obra, todos os profetas estarão ali. Vocês imaginam que festa gloriosa que nós vamos estar participando? E essa festa, ela vai durar 7 anos. Serão 7 anos de festa em que nós estaremos ali nos alegrando com o Senhor. E sabe o que também mais nós estaremos fazendo ali? Recebendo a recompensa daquilo que nós fizemos para o Senhor aqui nessa terra. Será um momento em que o Senhor vai estar distribuindo os seus galardões àqueles que limpou a igreja, que evangelizou, que tocou aqui, que pregou, que deu um folheto na rua, que fez a obra do Senhor, que fez um trabalho para o Senhor. Todos nós fazemos, né? Então o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Tem uma recompensa, e nós vamos receber essa recompensa ali naquele grande dia. Aleluia. Além de participar daquela festa gloriosa, né? Apocalipse, gente, Apocalipse 19, 7 fala da boda dos cordeiros, da boda do Cordeiro. Nós vamos participar ali dessa festa. São promessas, igreja. São promessas futuras do crente. São promessas gloriosas que tem na palavra do Senhor e que cada vez mais traz fé no nosso coração e traz força para nós buscarmos ao Senhor a cada dia mais. Aleluia, Jesus. Eu me lembro aqui de um texto do apóstolo Paulo, uma passagem. Me lembro assim, né, do que está escrito, não aonde que ela se encontra, mas eu sei que é no livro na primeira ou segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde ele fala que ele foi ao segundo céu, ao terceiro céu, e ali ele viu coisas gloriosas que aos homens não é lícito contar. Sabe? É o que o Senhor tem lá nos céus para todos nós quando chegarmos lá. Aleluia, Jesus. Sabe, igreja, para finalizar aqui, temos uma promessa maravilhosa. Essa eu quero ler esse texto. Abra aí se vocês puderem. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 20. Aleluia, Jesus. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 em diante. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Que diz assim. Peraí. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Apocalipse, capítulo 20. Deixa eu ver. Pedir a essa para anotar. Acho que eu estou no versículo errado. Glória a Deus. Vamos ver o versículo 11. E viu o grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriu os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Deu o mau modo que nele estava. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Aleluia. Peço perdão, que ela anotou o texto errado, que já é o juízo final. Glória a Deus. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo. Agora, amados, me perdoem, porque eu não estou para o versículo errado, acho que ela entendeu errado.
Sabe uma promessa gloriosa que eu queria falar? E depois eu vou colocar no grupo ao chegar lá o versículo. É a promessa que nós vamos participar do reino milenar de Cristo. Isso aí, nossa Nilda, alguém lembrar do texto aí, está em Apocalipse, me fala. O reino milenar de Cristo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, depois das bodas do Cordeiro, nós participamos da boda do Cordeiro, nós participamos dessa festa, essa terra vai estar em tribulação. Depois dos 7 anos de tribulação, o Senhor vai descer, vai vir com a sua igreja, vai acabar-se esse período de tribulação, não vou entrar nessa parte aqui, e vai dar-se início ao reino milenar de Cristo. E a Bíblia diz que Cristo vai estar ali, igreja, em Jerusalém, e nós vamos vir habitar nessa terra ainda por 1000 anos, e nós vamos estar participando desse reino, aleluia, glorioso, de 1000 anos aqui nessa terra com Cristo, e Cristo vai reinar com justiça. Nós observamos os governos dessa terra, né? Por mais que queira fazer o bem, por mais que muitos tenham boa intenção, ainda é injusto. Mas Cristo vai governar aqui por 1000 anos depois do período de tribulação, aleluia, Jesus, e nós vamos estar participando com Ele. Nós vamos estar participando com Ele nesse período de 1000 anos aqui. Enquanto que nós estivermos aqui participando deste reino de justiça com Cristo, aleluia, que de ano em ano, nós, quem estiver longe de Jerusalém, fora de Jerusalém, de ano em ano, tem que ir ali adorar, olha que coisa gloriosa, adorar o Senhor Jesus de ano em ano, ter um encontro de adoração com Cristo. Agora é Cristo pessoalmente sentado no trono de Davi. Isso é promessa futura. Aleluia, Jesus. Isso é promessa futura. Então, igreja, isso é o que o Senhor tem preparado para nós. Várias promessas, quando nós estudamos as Escrituras, o Senhor tem para a sua igreja promessas futuras. Porque nós, como eu disse no início, nós costumamos falar de promessas que se cumprirão nesse período que nós estamos vivendo aqui agora. Como eu disse, promessas de bênçãos financeiras, promessas de família, promessas de Deus operar milagres aqui na terra, nossa saúde, né? Essas promessas, como posso dizer, passageira, né? Mas aqui a Bíblia também descreve promessas futuras e que nós temos que estar observando para estar lembrando, igreja, que o destino final não é aqui, o destino final é lá. Nós temos que estar com nossos olhos fixos, não nessa terra, mas nós temos que estar com nossos olhos fixos lá no céu, lembrando e tendo saudade do céu. Você sabia que mesmo o crente não ter ainda ido ao céu, ele deve ter saudade do céu, ele deve desejar que essas coisas aconteçam o mais rápido possível. Nós devemos desejar, aleluia, Jesus, devemos desejar, porque isso é maravilhoso. Amém, igreja? Então, igreja, é isso que eu queria trazer para os irmãos nessa noite. Eu queria apenas lembrar dessas promessas que o Senhor tem preparado para nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Encontrou o texto aí? Ela falou que é o 24 e 5. Até o verso 7, até o verso 6 estava falando. Do versículo 4 diante, né, irmã? Do verso 1 ao 6. Ok. Então vi descer dos céus, é lindo esse texto. Então vi descer do céu um anjo, e tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, e lançou no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completasse os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vinha ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Que coisa gloriosa, né? Nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. Isso aqui é um período milenar. Muitas das promessas que eu falei aqui,
eu sei que cabe um estudo, né? Porque são temas específicos que é maravilhoso estudarmos esse tema, né? Esses temas, né? Esses temas da escatologia, para que a igreja se alegre mais e para que a igreja, assim, possa ver quão maravilhoso é aquilo que o Senhor tem preparado